se a vida não terminasse no último suspiro, e o que chamamos de morte fosse apenas o início de um despertar? Muitos partem da Terra sem saber para onde vão. Outros despertam em realidades que jamais imaginaram. Hoje, você vai acompanhar uma história real, registrada no plano espiritual, que revela o que acontece com a consciência após a desencarnação. Nosso lar não é apenas um lugar. É um chamado à responsabilidade, à esperança e à compreensão da vida que continua. Neste primeiro episódio, você vai descobrir como é o despertar da alma e por que ninguém retorna o mesmo depois desse conhecimento. Permaneça até o final. O que será revelado aqui muda a forma como enxergamos a vida e prepara o caminho para os próximos episódios. Meus filhos amados, a vida na Terra, com suas alegrias e suas dores, é como um grande teatro de sombras passageiras, onde cada um de nós, com o coração cheio de esperanças e enganos, desempenha um papel que, muitas vezes, esquecemos ser de natureza efêmera e temporária. André Luiz, nosso querido irmão e amigo, viveu intensamente o palco da medicina, o conforto do lar, o afeto da família, dedicando-se à ciência humana com o fervor que lhe era peculiar. Entretanto, quando o corpo físico, cansado, adormeceu para sempre aos olhos do mundo, ele despertou para uma realidade de tal forma nua e crua que, a princípio, se mostrou inteiramente incompreendida e revoltante. Ele, que pensava na morte como um repouso merecido, após o esforço de uma vida dedicada, descobriu, com surpresa e pavor, que ela não era um ponto final, mas sim a porta de um novo e inadiável despertar. Em vez de encontrar a paz imediata ou o céu dourado que lhe haviam prometido, encontrou-se em um estado de profunda confusão e desorientação, percebendo que sua vida íntima, suas escolhas e seus pensamentos eram a única bagagem real que havia trazido consigo. A transição foi dolorosa, longa, provando-lhe que a alma não morre, apenas se liberta da veste grosseira, mas leva consigo todas as suas imperfeições e apegos. Em lugar da luz prometida pela fé superficial que cultivava, André Luiz encontrou a sombra, a penumbra eterna, a neblina espessa e úmida que parecia penetrar-lhe a alma. Ele estava mergulhado no que nós chamamos de umbral. É importante que entendam, meus filhos, que o umbral não é o inferno de fogo e punição que as crenças antigas descreviam, mas sim o resultado natural de um estado de alma endurecido, de uma sintonia vibratória com as paixões inferiores e os vícios que nos escravizam. É a zona de esgotamento, o grande lixão psíquico do planeta, onde as almas perdidas, revoltadas ou excessivamente materializadas ficam retidas pela atração magnética de seus próprios pensamentos desequilibrados. André Luiz sentia-se um mendigo, um náufrago na escuridão. Sentia fome de uma forma angustiante, frio que lhe gelava a alma, e uma dor que parecia dilacerar seu corpo sutil. E, acima de tudo, experimentava uma solidão lancinante, maior do que qualquer dor física que já tivesse suportado. Ele gritava, desesperado, pelo nome de Deus e pelo socorro dos seus entes queridos. Mas o eco melancólico da sua própria consciência, revoltada e cheia de recriminações, era a única resposta que lhe chegava. Ele viu outros irmãos em condições lastimáveis, presos a formas monstruosas que refletiam seus próprios vícios e ódios. Ali, ele aprendeu que o maior algoz do espírito é, sem dúvida, o espírito de si mesmo, preso às grades do próprio erro. Mas permitam-me reafirmar, meus amigos, que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, jamais abandona seus filhos.
mesmo que estes se sintam caídos e indignos de auxílio. No ponto mais baixo de sua angústia, após longos e penosos anos de sofrimento que lhe pareciam eternos, a prece sincera de André Luiz, nascida do fundo da alma e destituída de exigências vãs, abriu uma fenda, uma brecha luminosa naquela escuridão opressora, e foi então que surgiu a bondade em forma de luz e serenidade, o amparo do generoso e luminoso Clarencio, um mentor de alta hierarquia espiritual. Clarencio, com sua visão de amor, não o viu como um pecador a ser punido, mas como um irmão cansado, doente e em desequilíbrio, necessitado de socorro urgente. O auxílio não veio de forma milagrosa, mas em forma de um trabalho organizado e abnegado, através de uma pequena embarcação de amor que o retirou delicadamente daquele mar de lodo e dor que é o umbral. Ali, ao ser amparado e envolvido pela vibração de amor, André Luiz começou a despertar para a primeira e mais fundamental das lições. A oração, feita com o coração puro, é a única chave capaz de sintonizar a alma com as esferas de luz e, portanto, é o único passaporte seguro para receber o auxílio divino em qualquer plano da vida. Após o resgate, ele foi levado a um lugar que chamo de Hospital da Misericórdia, mas que em nosso lar se chama Câmara de Retificação ou Área de Pronto-Socorro. É um ambiente de intensa atividade, onde as almas doentes, magoadas e perturbadas são tratadas com a mais avançada ciência do espírito e, principalmente, com a inesgotável ternura dos trabalhadores da luz. Lá, André Luiz recebeu os primeiros cuidados, o primeiro alimento vibratório e os fluidos vitais necessários para recompor seu perispírito exaurido. Passou por um período de convalescença, onde foi obrigado a confrontar sua própria história de forma transparente. Foi neste hospital que ele ouviu as histórias de outros irmãos, em condições semelhantes, percebendo com clareza cristalina que sua dor não era um castigo imposto, mas sim o resultado inadiável e didático de uma lei imutável, a lei de causa e efeito, agindo sobre todos nós. Ele compreendeu que seu egoísmo e seu descuido com o próprio corpo, o que chamamos de suicídio inconsciente, haviam drenado suas reservas de energia. Se colhemos sofrimento, meus filhos, não é Deus quem nos pune, mas nós mesmos, que plantamos o descuido. O hospital é o ambiente onde se inicia a grande terapia da aceitação e do despertar para a necessidade imperiosa do progresso moral. E então, o grande segredo daquela bendita pátria espiritual lhe foi revelado. O nome daquela sublime e organizada cidade, de onde emanavam todos os recursos de auxílio e todo o trabalho de resgate, era Nosso Lar. Um nome simples, mas carregado de profundo significado. André Luiz descobriu que não se tratava de um céu de repouso eterno para os espíritos que lá chegavam. Pelo contrário, era uma avançada colônia espiritual, de transição e aprendizado, uma vasta e complexa oficina de trabalho e de amor, onde os espíritos de maior mérito e dedicação se reúnem para prosseguirem sua evolução, servindo a humanidade terrestre. Ele notou a organização impecável, os veículos fluídicos, as construções de luz, a harmonia dos jardins. Viu que a cidade se sustentava por meio de 6 grandes ministérios, cada um com uma função específica, como o Ministério do Auxílio e o da Regeneração, provando que a vida no além é tão ou mais organizada do que na Terra. O ponto central da vida ali é o serviço e a elevação, e não a satisfação dos prazeres. O grande propósito de Nosso Lar
é servir como um posto avançado de socorro, uma ponte entre o umbral e as esferas mais elevadas, demonstrando que a vida eterna é, antes de tudo, trabalho constante. A primeira grande lição que André Luiz nos oferece com seu testemunho, meus filhos, é a mesma que nos deve nortear em todos os instantes. A morte não existe. O corpo volta ao pó da terra, mas o espírito, que é a essência, prossegue em sua jornada infinita. E a condição em que prosseguimos, o local para onde somos atraídos, após o despertar, é determinado de forma inegável e justa, não pelo tamanho de nossa conta bancária ou pelo título que ostentamos, mas sim pelo capital de bem e de caridade que conseguimos acumular em nosso coração. André Luiz viu que sua riqueza espiritual era pobre, apesar da riqueza material que desfrutara. Ele precisou recomeçar do degrau da humildade. Que possamos, hoje e sempre, refletir sobre essa grande lei da afinidade. Que possamos plantar a semente do amor, da renúncia e do serviço desinteressado, para que amanhã, ao libertarmos de nossa veste carnal, possamos encontrar a luz e a porta de nosso lar aberta, de par em par para nos receber, não por privilégio, mas por nosso próprio merecimento e esforço. Que Jesus nos inspire a construir, desde já, nosso verdadeiro lar na eternidade, amando e servindo sempre mais. O que você ouviu hoje é apenas o início. O despertar no mundo espiritual não acontece em paz para todos. Existem zonas de sofrimento, aprendizado e resgate que poucos conhecem, e que André Luiz precisou atravessar antes de compreender a verdadeira vida. No próximo vídeo, você vai conhecer onde a consciência desperta quando ainda não está preparada para a luz, e por que a misericórdia divina nunca abandona ninguém. Permaneça conosco. A jornada de André Luiz está apenas começando.